Muito boa noite a todos os irmãos ligados a mais este trabalho do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. Estamos aqui mais uma vez com estes dois amigos tão queridos, a formação original desse nosso trabalho de domingo no formato de bate-papo. Eu sou João Paulo Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi e da Sociedade Espírita Caritas de Passo Fundo. E temos aqui conosco mais uma vez Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e João Antônio Link, da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Carazinho, para este bate-papo. E como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, que se iniciam por uma prece, é a esta prece que neste momento convidamos os irmãos. Aqui fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, agradecendo por esta oportunidade, pedindo que a espiritualidade nos encontre e nos assista onde quer que cada um esteja em seu lar, nos atendendo e trazendo muita luz a nós e aos nossos familiares, e nos facilitando a compreensão e a explanação dessa mensagem que iremos trabalhar na noite de hoje. Que Deus e Jesus estejam conosco, que assim seja. Então, saudando a todos, eu sou João Paulo Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi e Sociedade Espírita Caritas de Passo Fundo, e temos conosco nesta bancada virtual de bate-papo, como nós chamamos o nosso time original, foi com nós três, né, que esse trabalho começou neste formato. Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e João Antônio Link, do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, e presidente da União Municipal Espírita de Carazinho. Então, o nosso trabalho, quem nos acompanha sabe disso, ele segue a ordem dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e já estamos nos aproximando da metade do livro, e hoje iniciamos mais um capítulo, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, que é um dos capítulos, não diremos mais enigmáticos, enfim, porque o Cristo era muito claro na sua mensagem, mas é o capítulo que fala desse amor que a gente precisa desenvolver até o ponto de sermos capazes de amar os próprios inimigos. Então, realmente é um capítulo ápice do Evangelho, que mostra o amor em toda a sua dimensão, que nós temos como tarefa sermos capazes de desenvolver em nós. E a riqueza desse capítulo é, especialmente, as reflexões e os ensinamentos de Allan Kardec sobre o que significa, no nosso estágio evolutivo, sermos capazes de amar os próprios inimigos, né? Então, com isso, eu faço a minha saudação e passo ao nosso querido amigo Claudir para fazer a sua saudação, e logo em seguida nós vamos entrar no nosso tema específico, que são os itens sobre pagar o mal como bem, os itens de introdução aqui do capítulo 12. Boa noite, Claudir. Boa noite, João Paulo. Boa noite, João Antônio Link. Boa noite a todos os ouvintes que acompanham as nossas lives de domingo, as últimas do mês. De cada mês estamos aí trazendo este bate-papo, né? Olha que título, hein? Amai os vossos inimigos. Não é para qualquer um, né? E Jesus
logicamente que nós vamos escorrer para o assunto, né? Ele nos diz que temos que retribuir o mal com o bem. Ou seja, não desejar mal a ninguém, não fazer o mal, perdoar, compreender, tudo aquilo que a gente vem conversando e tudo aquilo que Jesus nos ensina em tantos outros capítulos do Evangelho, né? A lei do amor. Então, acho que hoje nós vamos aí entender um pouquinho dessa questão daí de amai os vossos inimigos. João Antônio, boa noite. Boa noite, amigos, irmãos aí da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, ao João Paulo, Claudir, sempre uma alegria a gente poder estar junto mais uma vez e a oportunidade de nós estarmos aí tendo a oportunidade de estudar um pouco mais da mensagem do Evangelho de Jesus e eu, em particular, gosto de estudar também as mensagens do Espírito Emmanuel, né? E aí eu fui dar uma olhadinha nesse capítulo, quais seriam as mensagens. E eu tenho uma certa curiosidade, assim, porque nas mensagens dos evangelhos por Emmanuel, tem algumas passagens do evangelho que o Emmanuel praticamente não fez comentários. Mas essa aqui do retribuir o mal com o bem, eu até peguei só o evangelho de Emmanuel, eu até anotei aqui, viu? São 23 mensagens que ele fala sobre esse capítulo. E do Evangelho de Lucas, que tem a citação aqui, são mais quatro, então são 27 mensagens. Eu acho que isso dá uma ideia da complexidade e da necessidade que nós temos de trabalhar essas questões, né? Eu gosto também de anotar algumas palavras chaves, assim, eu anotei aqui a questão do amar, fazer o bem e orar. E também a palavra misericórdia, que me parece que nesse assunto ela encaixa com uma importância muito grande. Os Espíritos nos falam que a misericórdia é a mais. Tem algumas outras palavras: iluminar o coração, socorrer, paciência, alma grandiosa, nobre, e a questão da imunização e da compaixão. E aí também a questão da gente também poder saber quem é o inimigo, quais são as características dos inimigos, né? Então acho que é um assunto bem interessante e tem muita coisa para a gente ver, né, João Paulo? Exatamente, né? E acho que dá para a gente começar com as próprias passagens evangélicas, né? Uma no Evangelho de Mateus e a outra no Evangelho de Lucas, né? Então, lá em Mateus constam essas palavras do Mestre Jesus. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Né? Então, aqui uma passagem absolutamente clara do Mestre Jesus. Isso não é uma parábola que demanda interpretação, né? E não é um texto que tem elementos simbólicos que precisam ser interpretados, né? É uma das passagens absolutamente claras aqui do Mestre Jesus, né? Essa recomendação de que precisamos amar os inimigos, que o amor que precisamos desenvolver, ele tem como limite o amor capaz de amar os próprios inimigos. E lá em Lucas, uma passagem semelhante, né? Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós amai os vossos inimigos. Fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar, e então a vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Então, aqui, outra passagem claríssima, né? Deixando taxativo para nós que precisamos amar até sermos capazes de amar os próprios inimigos. E o que significa isso no nosso atual estágio evolutivo é o que Allan Kardec irá comentar, e é seguramente o que Emmanuel trouxe nessas 20 e tantas mensagens, né, sobre essa passagem, justamente pela sua importância. Porque aquele que consegue amar os próprios inimigos, lembrando de Jesus na cruz, dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. E Jesus na cruz, cujo último trabalho foi regenerar Dimas, né? Um ladrão, um condenado pela sociedade, um criminoso tão desprezado pela sociedade, e Jesus, o seu último trabalho na terra, né, foi recuperar aquele que para os olhos da terra era um criminoso, mas que enquanto ser espiritual era como qualquer um de nós, como todos nós somos, né? Independente da onde transitoriamente a gente está na terra neste momento. Então, só essas passagens já trazem muito pano para manga, né? E eu passo para o Claudir trazer aqui os seus primeiros comentários. Eu acredito que já foi dito isso, o próprio Emmanuel fala, né? Que quando Jesus pronunciou a palavra amor, ele abalou toda a estrutura, né, do antigo império, de todas as pessoas, e principalmente quando ele explicou o que era o amor. Então, é seguir, como ele mesmo coloca ali, né? O seres filhos de vosso Pai que está no céu, ou seja, fazer a vontade do Pai, seguir os ensinamentos, seguir o exemplo do Pai. E Deus é o quê? Deus é bondade, Deus é amor, né? Deus é benevolência, Deus é luz, Deus é o bem. Então, ele nos chama sempre a seguirmos o exemplo do Pai, o exemplo de Deus, o único Pai. E quando ele nos fala em relação a esta questão de retribuir o mal com o bem, não ter inimigos, ele está nos dizendo que nós não devemos, de forma nenhuma, desejar o mal a alguém, prejudicar alguém, desejar o mal a alguém, guardar mágoa, guardar rancor, guardar ressentimento. E nos ensina a benevolência, o perdão, a compreensão, a mansuetude. E a gente sabe que hoje, no mundo atual que a gente vive, um mundo competitivo, né? O mundo de tantas adversidades, de tanta incompreensão, de tanto preconceito, não é bem assim. O ser, a pessoa, nós, chegarmos a esse patamar. Temos que lutar muito, temos que meditar muito, temos que orar muito, temos que pensar, temos que nos acalmar, porque a cada dia, a cada momento, a cada instante surgem adversidades na nossa vida e geralmente essas adversidades são com outras pessoas, familiares, né? Familiares que de uma forma ou de outra nos tratam mal,
até tem rixas, desentendimentos dentro da própria família, que é o lar, é o cadinho, né? Então, imagina numa empresa, numa sociedade, numa casa espírita, num templo, em qualquer lugar, né? O próprio trabalho, eu acho que o João Paulo lá no fórum, né? Da coisa que tem que enfrentar no dia a dia, né? Todos nós. Então, gente, é um convite, assim, realmente a sermos filhos de Deus, a colocarmos a imagem de Deus acima de todas as coisas e seguirmos um caminho, né? Que é a imagem de Deus, a sua bondade, o perdão, a tolerância, a compreensão e tentarmos fazer o máximo possível para chegarmos a esse patamar de não ter inimigo, de não desejar o mal, de não prejudicar ninguém, de realmente retribuir o mal com o bem, mesmo que não seja fácil. E não é fácil. Jesus disse, né, que não é possível. Ele dizia, não é fácil, mas é possível. É um convite, assim, olha, cada vez mais o Evangelho nos convidando aí a reflexões e a ações, né? João Antônio. Eu queria trazer para duas questões, assim, uma que é a questão do nosso processo de evolução, de espiritualização, né? E que esse processo a gente vê durante o andar da nossa humanidade aí que as pessoas buscam vários caminhos, né? Mas o caminho que Jesus nos traz e que ele mesmo nos mostrou o exemplo, que é você estar convivendo com as dificuldades, com as pessoas que têm dificuldades, né? E você se manter imune, você se manter num processo de equilíbrio e de você estar, vamos dizer assim, cumprindo com as leis divinas, com o projeto divino, mesmo dentro de um processo que às vezes é uma tempestade, né? Então, eu vejo que são dois trabalhos, um trabalho pessoal, um trabalho de desenvolvimento do ser, tentando isso que o Claudir está falando, não é fácil você desenvolver as virtudes, né? Da misericórdia, da paciência, da compaixão, você se manter sereno, né? E de outro lado, você estar convivendo com outros seres, né? E aí, essa questão das outras pessoas, que normalmente as pessoas que estão em dificuldades, e eu anotei algumas questões, assim, que o Emmanuel nos fala, quem são essas pessoas. Então, às vezes, são pessoas perturbadas, pessoas em processos de obsessão, pessoas ignorantes, pessoas que estão em processo de loucura, né? Pessoas que estão em processo de remorso, enfim, as mais diversas situações. Então, quando a gente está perante essas situações das relações, a gente tem que enxergar esses nossos irmãos, esses companheiros, que eles normalmente estão nessas situações. E aí o Evangelho nos pede, então, que a gente também precisa socorrê-los, ajudá-los, né? Então, além da gente ter que não revidar, a gente ainda tem a tarefa, o trabalho de auxiliar, né? De estar auxiliando a esses seres e reconhecendo as suas dificuldades, né? É verdade, né? E talvez o centro dos comentários de Kardec, né, sobre essas duas passagens evangélicas, seja a explicação do que significa amar os inimigos no nosso atual estágio evolutivo, né? Então, ele começa explicando, enfim, que amar os inimigos na sua completude é realmente sublime, né? Uma das maiores vitórias que se pode alcançar sobre o egoísmo. Mas ele destaca que o que Jesus quis nos ensinar não é que a gente deva ter por um inimigo o mesmo sentimento que nós temos por um amigo, porque isso é impossível
no nosso atual estágio evolutivo por uma série de motivos, né? Não se tem como confiar, por exemplo, num inimigo, não se tem como estar tranquilo e sereno na presença dele, né? E com isso eu sempre me lembro da minha experiência profissional, trabalhando nos processos criminais, né? E nos processos dos crimes de roubo, por exemplo, que são os assaltos, a expressão de uma vítima de roubo quando atrás daquele vidro que protege a identidade dela reconhece ali naqueles que são colocados para serem reconhecidos, quando identifica ali o seu assaltante, a expressão de medo e de insegurança que aquela pessoa que foi vítima expressa sempre é muito parecido, né? Porque nós temos aí algo muito marcante. Então, esse descrimen que Kardec traz, que é impossível sentir a mesma coisa que se sente, né? Por alguém que te fez algo assim, né? Do que se sente por um familiar, um amigo, né? Uma pessoa próxima. Mas Kardec traz o significado de algumas condutas que são possíveis, sim, totalmente alcançáveis no nosso atual estágio evolutivo e que para nós significa amar os inimigos como quis ensinar Jesus, né? Então, ele diz aqui, nesse parágrafo, que é o mais importante aqui dos comentários dele, né? Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz o coração bater de maneira bem diferente do de um amigo. Amar os inimigos é aqui que entra o centro da lição. Não ter contra eles ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se, ou seja, ficar feliz em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender a mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo o que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal como bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos, né? Então, o que se espera da gente não são coisas impossíveis, que é sentir por um inimigo o mesmo que se sente por um amigo, por um familiar, por uma pessoa querida. Mas são atitudes que, mesmo demandando muito esforço da gente, elas são possíveis. Todas essas aqui são possíveis, né? Não ter ódio e nem desejo de vingança, perdoar, não opor obstáculo à reconciliação, desejar o bem em lugar de desejar o mal, ficar feliz se alguma coisa de bom acontece com eles, estender a mão quando eles estão em necessidade, é deixar de falar mal e de fazer alguma coisa que possa prejudicar, é retribuir em tudo o mal com o bem. É difícil, mas é possível, né, Claudir? É aquilo que a gente colocou antes, né? É um dos capítulos assim que mais nos instiga realmente a sermos cristãos, a sermos espíritas, a sermos seguidores de Jesus, né? E tu bem colocou aí essa leitura desse capítulozinho, né? Que é fazer todo bem, não ter vingança, perdoar, amar, ajudar, não desejar o mal de ninguém. E como tu mesmo colocou, né?
não é que o teu coração, eu vou amar, eu vou perdoar aquela pessoa e ele é meu inimigo, eu vou lá e vou abraçar ele. Não, logicamente que não é por aí o caminho. Você sabe que aquela pessoa não te quer bem, ou te prejudicou, vai te prejudicar, ou ela está te prejudicando, é simplesmente não se isolar, digamos assim, da pessoa, mas não desejar o mal para ela, porque tudo aquilo que você deseja para o outro volta para ti. Então, se ela está te desejando mal, aquela energia negativa dela, isso a gente aprende na doutrina espírita, e não só na doutrina espírita, né? A lei de ação e reação. A energia da pessoa negativa, ela vai vir para você. E aí, se você estiver vibrando na mesma vibração, aquilo vai te pegar, né? Aquilo pode te derrubar, aquilo vai te prejudicar, e pode te causar sérias perturbações, você pode ficar até aberto a energias negativas. Agora, se você estiver vibrando no amor, no perdão, na compreensão, na tolerância, né? Aquela energia ela vai chegar em você, ela não vai conseguir te atingir, ela vai voltar para aquela pessoa que te mandou. É mais ou menos esse esquema. Então, não desejar o mal a ninguém, não fazer o mal a ninguém, porque toda a energia que a gente lança, ela vai voltar para a gente. E a gente aprendeu, né, João? Volta em dobro ou em triplo, porque nesse meio caminho que ela vai e volta, ela recolhe toda aquela energia negativa que ela encontrou na mesma vibração, e aí você recebe aquela energia com toda a energia de outras pessoas. Ai, no mundo que a gente está hoje aí, tanta guerra, tanta notícia disso, notícia daquilo, tanta corrupção, tanta coisa, o que mais tem é energia negativa. Então, não desejar o mal para ninguém, não fazer o mal para ninguém, não ter desejo de vingança, de raiva, de ressentimento, tá? Eu acho que só aí já é um grande ganho. Só aí já é um grande ganho. Com certeza, né? João Antônio. Eu ia lembrar aqui da questão de como é que a gente se propõe, né? Como é que a gente se propõe perante a vida e perante a essas situações, né? Se o meu pensamento já está direcionado, já está num propósito de que eu tenha em mente estar em paz e estar buscando um processo de relacionamento e um processo em que se alguém me agredir, se alguém fizer alguma coisa que eu não gosto, se alguém me causar algum tipo de transtorno, de mal-estar, qual é o meu primeiro impulso, né? Então, se eu estou nesse propósito de ter o impulso da serenidade, da paz e de estar sempre buscando o melhor, então a gente pensa que a primeira coisa a acontecer é a gente não entrar em atrito, mas é você buscar soluções e você ter comportamentos que busquem soluções e não que você vai entrar em conflito, né? Então, o Claudio estava falando das coletividades dos dias de hoje, né? Então, eu vejo assim que a questão seria assim, a gente não pode entrar na onda, né? Então, se todo mundo está nesse processo que hoje em dia a gente tem da polarização, ou você é de um lado ou você é de outro. Então, se eu entro nesse tipo de onda de pensamento, de propósito, aí eu já saio, né? Já nas minhas propostas, eu já saio com o processo de combate, né? De agressão. E aí a ideia é justamente o contrário, é que a gente tente se imunizar dessas questões negativas e o nosso coração ele esteja direcionado, né, para esses propósitos do bem, né? E aí eu lembro aqui que o Emmanuel fala da alma mais grandiosa, mais nobre, né? Então acho que o nosso propósito, a nossa disposição é sempre de compreender e servir, aliviar e auxiliar, segundo o Emmanuel, né? Certamente, né? E o nosso último item, que é o item 4, ele trata também de
análises e reflexões de Allan Kardec sob um outro ponto de vista, né? Que é, enfim, ele traz que para as pessoas que vivem na materialidade, olhando somente o horizonte dos olhos físicos, por assim dizer, parece-me lógico esse mandamento do Cristo de amar os inimigos, né? A pessoa que vive no terra a terra na matéria simplesmente pensa que o inimigo é alguém que tem que ser eliminado, assim como tudo o que perturba a sua tranquilidade, né? E aí nós vemos, inclusive, quantos espíritas, né, estão presos aí ao terra a terra quando começam a repercutir discursos linkando com o nosso tema da última live, né, que era a caridade para com os criminosos, quando, por exemplo, um espírita fala palavras do tipo bandido bom é bandido morto, né? O quanto falta de compreensão e de reflexão sobre os ensinamentos do Cristo, né? E é o que Kardec trabalha nesse último item que nós vamos enfocar hoje, que é o item 4, né? Que pro crente e pro espírita a forma de olhar tem que ser diferente, né? É isso o que Kardec se preocupa em destacar aqui no item 4, porque o espírita sabe da questão da reencarnação, sabe que atitudes que hoje lhe fazem mal pode ele mesmo ter praticado lá em encarnações passadas, né? Sabe da lei de causa e efeito, sabe da necessidade de suportar as provas, né? A Terra é ainda um mundo de provas e expiações, né? Nós estamos aqui justamente para prova prática dos valores da nossa alma que nós vimos cultivando desde o plano espiritual. Então, né, o inimigo ele é uma grande prova para a gente, né? Mas é uma prova típica aqui do mundo. E que quando nós olhamos dessa maneira, ele conclui, esse pensamento dispõe a pessoa naturalmente ao perdão. A pessoa sente, por outro lado, que quanto mais é generosa, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do inimigo. Ou seja, a pessoa consegue se colocar acima, que é o que Allan Kardec destaca, né? O que também é linkado lá com a mensagem do ponto de vista do capítulo 2º, enfim, isso está ligado a todos os fundamentos evangélico-cristãos espíritas, né? Então, termina com a chave de ouro, o codificador, essa reflexão de pagar o mal com o bem. Eu acho que nós já podemos indo para as nossas considerações finais, né? Nós não combinamos quem é que faz a prece. Vamos deixar hoje para o nosso presidente da UME, João Antônio. Mas eu acho que eu já me dou por satisfeito. Enfim, o nosso tempo andou bastante rápido, né? Apesar de, enfim, tudo isso que nós trouxemos aqui, dar, como se diz lá em Camaquã, muito pano para manga, né? Teria muita coisa para debater. Mas eu já me despeço nesse momento e passo para o Claudir, não só para se despedir, né, Claudir? Algum comentário que tu tenha ainda, nós temos ainda bastante tempo e está contigo. Nesse item 4, João, Kardec coloca assim, ó, para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, veja bem, pensa ele que pode livrar. Nem a morte vai livrar. O que Jesus, o que a espiritualidade coloca? O inimigo de hoje é o inimigo de amanhã, né? O ódio, a raiva, esses rancores, ressentimentos, se você prejudicar alguém, se você lograr matar, fazer alguma coisa contra alguém, Vai né? tudo para Você lá.
Isto continua porque a vida continua, a vida futura. Então você está empurrando com a barriga coisas que você vai colher amanhã. Para que isso? O inimigo de hoje é o inimigo de amanhã, porque a vida continua, né? Ou ele vai se tornar um obsessor teu, e aí ele vai te... que nem o Divaldo. O Divaldo teve um obsessor por quase 40 anos, não foi? Um que ele dizia o espírito que ele induziu ele ao suicídio na época, né? O Divaldo falava muito nisso. E ele ficou 40 anos obsedando o Divaldo. Quase conseguiu que o Divaldo se suicidasse uma vez, né? Com ódio, com raiva, com vingança, por uma coisinha que ele achou. Agora imagine você prejudicar alguém. Imagine você ter um inimigo mesmo. Então, não é bem assim a coisa. Eu acho que nós, espíritas, estamos num patamar muito bom. Tomara que as ações também sejam as mesmas, né? De compreender que o inimigo de hoje é o inimigo de amanhã, que a vida continua, que você vai levar. E se não tiver um obsessor, você vai nascer em outra encarnação, talvez com aquele inimigo junto contigo. E a gente vê isso nos lares, pai matando filho, filho matando pai, né? Aqueles desentendimentos, aqueles ódios, aquelas raivas que ninguém sabe de onde que vem, são de outras encarnações, porque a vida continua. E para terminar, todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos numa mesma caminhada. O que eu faço para alguém, eu estou fazendo para mim. Somos filhos de Deus. Estamos todos numa mesma caminhada. Temos que realmente entendermos que somos filhos de Deus, que somos luz, que somos energia. E mais uma vez, voltando àquilo que eu disse lá no início, seguir o amor de Deus, o exemplo de Deus, ser filho de Deus, tá? Ser como Deus é, não, lógico que a gente não vai ser, mas tentar. Jesus ele nos chama a isso, a amar, a ajudar, a perdoar, a compreender, a tolerar. Não ter mágoa, rancor, ressentimento. Eu acho que é uma grande reflexão. Boa noite, bom final de semana a todos. João Antônio, podes fazer as tuas reflexões e já finalizar com a nossa prece. Certo. Eu vou lembrar da questão da confiança na justiça divina, né? Então, acho que nós precisamos ter isso em mente, né? De confiar nas leis divinas. Às vezes a gente tem essa proposta de fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas nós precisamos entender que a justiça é do processo divino, né? A lei divina tudo comanda, tudo dirige. Então, acho que é a gente ter fé, ter esperança, e eu acho que um dos processos também é a questão da oração, que os Espíritos nos falam da importância da oração. E nesse caso também, dos nossos inimigos, dessas pessoas que têm grandes dificuldades, o Claudir comentou do Divaldo, e a gente sabe que o Divaldo fazia essas preces, né, para essas pessoas, né, e aí a prece realmente ela tem um poder de auxiliar, de mudar dos fluidos, né, terem outro processo de ação, né. Então acho que o processo nosso é de realmente confiar mais na justiça divina e a gente ter essa vontade também de auxiliar através da oração. E para nós finalizar, eu vou trazer uma mensagem do Emmanuel, que está em Lucas 6,36, que é uma citação lá do Evangelho desse capítulo, e o título é Misericórdia. E o Emmanuel vai nos dizer assim: a misericórdia será sempre compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida. Deixa que a misericórdia te ilumine o coração e segue em teu próprio caminho, auxiliando sempre. Compadece-te dos infelizes. Não lhes conheces os problemas desde o princípio. Compadece-te dos afortunados. Desconheces que provações terão eles pela frente. Compadece-te dos maus. Eles ignoram as consequências dos próprios atos nos sofrimentos que os esperam. Em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a percorrer, usa a misericórdia e acertarás sempre. Emmanuel. Então, que os espíritos amigos possam continuar auxiliando a nós e a todos esses nossos irmãos que passam pelas
grandes provações e expiações, né? E que possamos estarmos sempre buscando na mensagem do Evangelho de Jesus as terapias, os caminhos que nos levam sempre a conquistarmos a paz e a serenidade. Que assim seja. Muito boa noite a todos.